Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre Copa do Brasil, né? Tá chegando aí a semifinal da Copa do Brasil e o jogo de volta ainda tem, a data não está totalmente definida, né? Talvez a volta da semifinal da Copa do Brasil pode acabar sendo adiada, até por isso a CBF ainda não confirmou as datas. Temos uma notícia boa sobre a semifinal, que é Daverson, né, que foi destaque ontem na classificação do Atlético Mineiro contra o Fluminense. Ele não vai poder jogar contra o Vasco, você vai entender aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Felipe Coutinho, que pode ser titular contra o Cruzeiro na próxima rodada. Enfim, bastante coisa para a gente conversar, mas antes da vinheta rodar, eu tenho um recado para você da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular. Você é direcionado ao site da FUT Fanatics e lá você usa o cupom MACHÃO10. O cupom MACHÃO10 vai te dar 10% de desconto na sua primeira compra. Essa camisa que eu estou usando, por exemplo, é lá da FUT Fanatics. Você recebe tudo no conforto do seu lar. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo aqui falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira do canal Machão da Gama e, bom, tem as informações aparecendo na sua tela, tem o link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, você é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil, lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vou começar esse vídeo falando sobre Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro na semifinal e temos aqui uma boa notícia, né? O atacante Daverson, que foi destaque da classificação ontem do Atlético Mineiro contra o Fluminense, marcando os 2 gols, né, da equipe mineira contra o Fluminense, eliminou o Fluminense da Libertadores. O Daverson não pode jogar a Copa do Brasil. O Daverson do Atlético não vai enfrentar o Vasco na Copa do Brasil, isso porque o atleta pertencia ao Cuiabá e ele chegou a jogar a Copa do Brasil pelo Cuiabá contra a Portuguesa na segunda fase do torneio, né? Então ele não pode jogar a Copa do Brasil por outro clube, então o Daverson será desfalque no Atlético Mineiro, tá fora do confronto contra o Vasco da Gama. Uma boa notícia, né? Porque o Deivinho, ele é muito decisivo, né? Em jogos assim ele sempre aparece, é muito decisivo. Que bom que o Daverson está fora dessa partida. A Copa do Brasil, que ainda tem uma indefinição em relação às datas, né? A CBF ainda está estudando as datas dos confrontos da semifinal por conta da data FIFA. A apuração do André Rizek, eu vou até colocar ele aqui falando, segundo ele, a CBF ainda não divulgou as datas das semifinais da Copa do Brasil, que devem começar essa disputa na semana que vem. Isso porque o principal motivo é a dificuldade em adequar os duelos do jogo de volta, né? Que serão jogados após a data FIFA. Durante o Seleção Sport TV da última quarta-feira, o apresentador André Rizek apresentou uma solução ali que foi sugerida pelo Flamengo, à CBF e aos clubes, né? Inicialmente, os jogos vão acontecer na semana do dia 2 e do dia 16 de outubro. Mas se os jogos acontecerem no dia 16 de outubro, os times jogariam ali desfalcados por conta das convocações, já que a data FIFA termina no dia 15. Se o duelo fosse marcado para o dia 17, uma quinta-feira, o Corinthians seria obrigado a jogar domingo, dia 20, pelo Brasileiro, mas tem chance de entrar em campo na terça-feira, dia 22, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Então é toda uma confusão que eu vou colocar o próprio Rizek explicando aqui para vocês. Confira só. Que eu vim aqui para trazer um problema. E não é um problema qualquer não, é um problemão do caótico calendário do futebol brasileiro. O Flamengo já tem a informação de que 5 jogadores estrangeiros serão convocados por suas seleções para a próxima data FIFA. E tem mais 4 brasileiros na pré-lista do Dorival Júnior. A lista final será anunciada na sexta-feira. Os brasileiros são o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas, o Léo Ortiz e o Gerson. O Flamengo, portanto, pode perder até 9 jogadores
para as seleções sul-americanas. E agora pega um calendário para a gente entender o tamanho desse problema. O último jogo das seleções na próxima data FIFA é numa terça-feira, dia 15. Só que na quarta-feira, 16, e na quinta, 17, estão marcadas as semifinais da Copa do Brasil, jogos de volta. São data base, ainda não foram definidas se na quarta ou na quinta. Digamos que seja marcada para quarta-feira a partida entre Flamengo e Corinthians. O Flamengo terá possivelmente 9 desfalques. Os uruguaios, por exemplo, o Flamengo já sabe que chegarão no Rio de Janeiro na quarta-feira às 6h30 da tarde. Como é que você faz para jogar esse jogo em São Paulo, quarta-feira à noite em Itaquera? Dá, mas imagina as condições em que os atletas que já vão ter atuado na terça-feira teriam para jogar quarta-feira uma semifinal de Copa do Brasil. Esquece. Mas aí tem a classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana. E a Conmebol pode decidir marcar o jogo do Corinthians, por exemplo, para terça-feira, dia 22. A Conmebol tem prioridade. Ela marca os jogos dela e depois as confederações que se virem para ajeitar as datas dos campeonatos nacionais. Então a Conmebol pode dizer, o jogo do Corinthians é na terça-feira, 22. Se isso acontecer, se a Conmebol bater o martelo, inclusive com os detentores dos direitos da partida do Corinthians, o Clube Paulista, por exemplo, não poderia jogar na quinta-feira com o Flamengo, porque ele vai ter que jogar sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então, olha o problema que está se construindo na nossa agenda caótica aqui do futebol brasileiro. Diante de um problema que parece insolúvel, o Flamengo apresentou uma alternativa. Por que, então, o Flamengo e o Corinthians não jogam no meio de semana, logo depois da data FIFA, na quarta-feira, por exemplo, sem os 9 jogadores mesmo convocados? Afinal, o Campeonato Brasileiro é a geni das nossas competições, né? É o campeonato mais afetado, né? Tanto faz, joga com desfalque, ninguém liga para isso no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo apresentou essa proposta. Ele pode jogar quarta-feira o Brasileiro, sem os 9 jogadores, antecipando o jogo do fim de semana, que é simplesmente contra o Fluminense, e eles fariam no fim de semana, preferencialmente no domingo, a semifinal da Copa do Brasil. Mas até se for no domingo, vai ter que ajeitar com a Conmebol, aquele jogo do Corinthians pela Sul-Americana. Só que falta ajeitar com todos esses clubes e entidades. A Conmebol tem que topar, não marcar na terça-feira o jogo do Corinthians. O Corinthians tem que aceitar jogar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo logo após a data FIFA. O Corinthians pode ter 3 jogadores convocados, daqueles que estão inscritos na Copa do Brasil, né? O Fluminense e o Atlético Paranaense, também envolvidos na briga contra o rebaixamento, topariam antecipar os seus jogos, porque o Corinthians pegaria o Furacão no fim de semana pelo Brasileiro. Eles topariam antecipar esses jogos para o meio de semana, para que a semifinal da Copa do Brasil possa acontecer no fim de semana. Então olha o problemão que a gente está costurando. Minha opinião, é óbvio que parece muito mais justo para o Flamengo a solução proposta de jogar o Campeonato Brasileiro no meio da semana, esfacelado mesmo, todo desfalcado, e dedicar a sua força máxima à semifinal da Copa do Brasil. É o mais justo do ponto de vista do Flamengo, sem nenhuma dúvida. Resta saber se todos os outros agentes vão concordar com isso. Então tá aí, né? Por isso essa demora, essa indefinição aí em relação as datas que ainda não foram oficialmente divulgadas, né? O jogo da volta tá causando aí esse problema. Para encerrar esse vídeo, vou falar sobre Felipe Coutinho, que pode ser titular contra o Cruzeiro. Informação dos companheiros na torcida vascaínos, conforme apurado por eles, Coutinho vem tendo um ótimo desempenho nos treinamentos e tem grandes chances de ser titular no próximo domingo, às 6h30, quando o Vasco enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva. Saudações. Até a próxima. Fui!